Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado federal Celso Pancera, do PMDB, contando com a participação do jornalista Caio Barbosa, do jornal O Dia. Vamos voltar um pouco à política, deputado. O senhor disse no primeiro bloco que realmente não houve crime de responsabilidade, mas, enfim, o Congresso resolveu fazer promover um impeachment por razões políticas e tal, porque o crime de responsabilidade não havia. O senhor não acha que chegou um momento de se realmente aprovar uma reforma política no Brasil? Eu escrevi um artigo recentemente no jornal O Dia que falava da necessidade de recall, ou seja, caso houvesse uma situação de dificuldade política, de gestão, com desaprovação popular, com falta de apoio congressual, o Congresso poderia convocar um ato revogatório e levar à população a decisão se o governante deveria permanecer ou não. Ou seja, não se usar o impeachment de maneira abusiva. O impeachment seria somente para casos incontroversos de crime de responsabilidade. Se houvesse uma desarticulação absoluta da gestão, talvez fizesse um recall, submetesse o governante novamente ao crivo da população e que diria, fica ou não fica, permanece ou não permanece à frente do governo. A convocação poderia ser do Congresso, mas a decisão seria da população. Eu acho que uma decisão dessa natureza não teria contestação. Qual é a sua avaliação sobre isso, deputado? Assim, quando eu falo que o sistema está deslegitimado, você tem umas pessoas, que eu acho que são os eleitos, e dois, a forma que funciona o processo eleitoral brasileiro. Os eleitos, você resolveria com uma nova eleição. Só que isso é tão complexo, tão difícil, que seria embolar ainda mais no meio de campo. Mas a rigor o correto seria fazer uma eleição nova. Uma nova eleição agora? Seria a minha avaliação. Mas é tão complexo isso que é muito difícil. A outra coisa é o sistema em si. Nós votamos uma reforma ano passado no Congresso que o resultado foi muito pífio. Ele tem melhorias, tipo, reduziu o tempo de campanha, reduziu o material que se pode usar na campanha, tornou mais barato, o tempo de televisão, a forma que se pode fazer os programas de televisão ficam menos bonitos, menos interessantes, mas menos caros, né? Então isso tende a reduzir o custo. Tem uma medida... Financiamento público. Tem uma medida que é o financiamento, acabar com o financiamento privado. De doação, que eu votei contra isso, mas eu tenho muita dúvida. Vamos ver essa eleição, como se ela funciona sem financiamento privado. Não acho que a gente tem que bestializar esse negócio, tornar isso o grande problema. Agora, tem coisas para mim que são muito claras hoje. O voto obrigatório é elemento de desestabilização do sistema. Não tem que obrigar a pessoa a votar. Tem que votar quem sabe em quem quer votar, quem quer votar, deputado, quem quer. Deputado. Então, o voto obrigatório é necessariamente Deputado. fim. Tem que ser. E a outra coisa, que eu já tenho uma dúvida, só terminar, não perder o raciocínio, eu estou achando que é hora de a gente realmente fazer uma experiência com parlamentarismo. Já que esse negócio de impeachment é uma coisa que se banaliza, vamos dizer assim, quase todo governo sofre 300 pedidos de impeachment, e você tem aí, você teve um governo impeachmentado, 2 não impeachmentados, terceiro outro impeachmentado. Então, de 4, 2 foram impeachmentados, os 4 presidentes que a gente elegeu desde o fim da ditadura, então, deputado, o índice é muito ruim. Então vamos aproveitar e ver se a gente faz experiência do parlamentarismo. Uma limitação, uma cláusula de barreira para que não haja essa proliferação de partidos, essa fragmentação do parlamento com 28 partidos. Isso dificulta muito a gestão, porque na verdade se estabelece então esse presidencialismo de coalizão, tem que se fazer esse fatiamento do governo com todos esses partidos, essa negociação com cada sigla, quer dizer, é preciso que haja uma limitação disso, ou seja, o partido pode existir, mas sem tempo de televisão, sem verba partidária, não poderia funcionar no Congresso, ou seja, teria alguns filtros que impedissem a utilização de siglas nesse mercado de venda de tempo de televisão, de maneira absolutamente condenável e dificultando de maneira decisiva a relação política do Executivo com o Congresso. Como é que você vai estabelecer minimamente uma relação razoável com 28 siglas partidárias? Daí, então, a posição crítica da população, e o presidente Temer teve que fazer uma composição atendendo a vários grupos, isso transparece de maneira negativa
para a população. Não há que se atacar essa questão? Eu acho que sim. Nós tivemos já quase valendo uma cláusula de barreira muito boa, que ela foi votada e tinham todos uns parâmetros, e o resultado de 2002 passaria a valer Mas o Supremo como barreira. que... Pois é, isso que ia entrar. Aí o que acontece? Em 2002, apenas 6 partidos passaram na cláusula de barreira. Pô, você teria outra situação no Congresso. O deputado Miro Teixeira fez uma consulta, se não foi ele, ao Supremo, e o Supremo derrubou a cláusula de barreira. Então, hoje, quem mais bate na questão da corrupção e do não funcionamento do sistema político, que é, com razão, mas enfim, são os ministros do Supremo, que lá atrás derrubaram a cláusula de barreira. Né? Então, nós poderíamos hoje ter um funcionamento de 5 ou 6 partidos com acesso ao recurso partidário e ao sistema na Câmara de Deputados e Senador, e que nós teríamos um sistema, vamos dizer assim, mais enxuto, talvez mais funcional, não tão disfuncional como o de hoje. Né? Não só isso, quando decidiu também que o deputado, que o fundo partidário e o tempo de televisão vai com o deputado quando ele muda de partido, se diz assim, ó, a cota do teu partido não é do partido, é tua. Se você vai, você leva contigo. E aí você botou mais um elemento de barganha na hora da troca do partido. Claro. Aí o deputado vai, leva o tempo de televisão, leva o fundo partidário, e ele é dono desse negócio. Não é o partido. Não, então, são temas que devem ser mudados, que devem ser atacados. Isso acaba sendo uma falsa democracia. Esse pluripartidarismo parece uma grande democracia, mas você acaba engessando a própria democracia com essa questão da comercialização do tempo de TV. Mas eu queria fazer uma outra pergunta ao senhor. Nosso tempo está se encerrando. Tem que ser muito rápido e a resposta tem que ser mais rápida. A presidente Dilma precisa de 2 votos apenas no Senado para voltar ao poder. O senador Cristóvão Buarque já falou que está indeciso. Romário também. Você acha que já pode voltar daqui a 180 dias ou não? O futuro dirá. Eu acho muito difícil. Deputado, muito obrigado pela presença no programa. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Jogo do Poder. Caio, muito obrigado por ter comparecido também a essa entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.